Precioso Deus, não há limites para o Senhor atuar. Quando se fecha uma porta para nós, é porque o Senhor tem muitas outras melhores para abrir. Que o Senhor nos dê esta fé para olhar sempre para o impossível sendo manifestado e tornando-se possível pelo poder da Tua graça. Que o Senhor possa, ó Deus, cada dia fazer florescer a fé e o posicionamento da Igreja do Deus vivo sobre a terra, Pai. Nós Te louvamos pelo que Tu és, nós Te louvamos pelo que tens feito. E agradecemos, Pai, por esta noite nós estarmos aqui. E pelo Senhor ter colocado em nosso coração o desejo de estar aqui. Ninguém foi forçado a vir aqui. Eles vieram porque eles sabem e desejam estar aqui. E esse desejo foi o Senhor que colocou em nós. E nós Te louvamos e Te glorificamos. E rogamos que o Senhor receba o nosso louvor nesta noite e que possa a Tua palavra vir com liberdade e poder para abençoar as nossas vidas, Pai. Que todo obstáculo venha cair por terra e que Teus filhos saiam daqui abençoados pelo poder do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus, Teu Filho, que nós Te pedimos para a Tua glória. E nos colocamos em Tuas mãos para esse trabalho, rogando que a graça do Senhor nos cubra, para a honra do Senhor lhe pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue vos abençoando, no nome de Jesus. E estamos aqui mais uma vez, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos para abrir vossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Capítulo 16, verso 17 e 18. E aproveitamos para saudar a todos que acompanham pela internet. Também enviar a nossa saudação para a comunidade dos surdos, que estão acompanhando através da linguagem de Libras. Que Deus abençoe vocês onde estiverem. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém? Vamos ler então Mateus capítulo 16, verso 17 e o verso 18. Citei e não procurei, né? Mateus capítulo 16, verso 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Deus abençoe sua palavra. Podei vos assentar. Outro dia, alguém me perguntou por que nós falamos Deus abençoe sua palavra
e a pessoa me indagou e disse: a palavra já é abençoada. Com certeza a palavra é abençoada, mas a Bíblia diz que a letra em si é morta. Precisa do Espírito Santo para vivificar, ungir. Por isso que nós sempre pedimos para Deus abençoar a palavra, amém? A letra sem a bênção, sem a inspiração, ela não pode ter efeito nenhum. E hoje pela manhã nós estivemos aqui e fomos abençoados, a igreja, os irmãos que estiveram, estudamos a mensagem A Fé Vem pelo Ouvir, e aprendendo com o nosso profeta. Eu falava com o pastor Getúlio, que privilégio que nós temos de ter uma mensagem como temos, para nos ensinar, né? O profeta nos mostrando sobre a esperança, a fé e o amor. E a Bíblia diz, das três coisas, a principal é o amor. E o irmão Brana diz, você precisa do amor para unir a fé e a esperança. E a esperança, ela é necessária também, mas há um perigo, disse o profeta, se nós somente ficarmos com a esperança, ela acaba se tornando uma inimiga da fé. Porque a esperança, ela olha para o futuro. Ela espera que possa amanhã ser curada, ela espera que possa ser liberta, ser cheia do Espírito Santo. Mas a fé olha para o presente e chama aquilo à existência. Em outra mensagem o profeta nos diz, creio que ele diz que a esperança é como uma donzela que nos conduz até a fé. Então, que Deus possa, e a maneira de ter fé é ouvir a palavra de Deus. Ela é um dom gratuito de Deus. Então, você já sabe que você não vai ter fé se você não exercitar. Você não ouvir, você não ler, você não dedicar, você não pode ter fé, porque fé não se compra em mercado. E fé também não se adquire somente pela oração. Ela é o resultado de ouvir a palavra de Deus. Aí é onde então o profeta diz que os crentes, eles oram e lêem sua Bíblia todos os dias. E essa fé vai sendo gerada em nós, amém? Mas esta noite eu desejo falar sobre o tema 5 identificações da Igreja do Deus Vivo. Eu creio que se perguntássemos para a sociedade, para as pessoas, a pergunta: quem deseja saber qual é a igreja verdadeira? Aqueles que não têm já uma mente formada, né? Porque tem aqueles que têm a mente formada e acham que a igreja deles é a verdadeira. Mas aqueles que não têm diriam: eu quero saber qual é a igreja verdadeira. E se perguntasse a segunda pergunta e dissesse: quem deseja estar nessa igreja verdadeira? Eles também afirmariam que desejariam com toda certeza estar. Mas existe sim uma igreja verdadeira. Não igrejas, porque a Bíblia não fala sobre igrejas. Uma vez eu li de um livro, um padre, falando algo que é agradável aos ouvidos da sociedade. Ainda mais hoje, quando eles falam muito sobre a diversidade, você tem que aceitar e elogiar a tudo que se apresenta como novo. Então aquele padre disse: o céu é como em uma montanha. Ele disse: há muitos caminhos no pé da montanha e todos os caminhos vai te conduzir ao topo da montanha. E o padre disse: assim é Deus, todas as igrejas vão te conduzir a Deus. É uma palavra que as pessoas acham bonito, mas é a mais pura mentira, né? Porque não pode haver 2 caminhos e nem 5.000 ou 30.000 caminhos, como creio que temos no Brasil, cerca de 30.000 denominações, sistemas diferentes.
sendo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você encontrar alguém dizendo que ele tem a organização, a igreja certa, a denominação correta, você sabe que ele está errado, porque Deus nunca deixou para nós um sistema denominacional como igreja, como caminho, né? E nós queremos então ver aqui 5 identificações que vai te levar a conhecer qual é realmente a igreja do Deus vivo. 5 identificações. Nós vemos aqui, já de início, na leitura que lemos, que Pedro, ele recebeu a chave do reino. E você veja que Jesus, se você ler a Escritura antes da parte que nós lemos, você vai ver que Jesus pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: olha, alguns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, ou algum dos profetas. Aí Jesus focou neles e perguntou a eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus agradou-se da resposta e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que te revelou isso que você acaba de citar. Não foi a igreja do doutor fulano, não foi o bispo, não foi a teologia que você estudou, mas meu Pai que está no céu, Ele que te deu esta revelação. E aí Jesus prossegue e diz: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja do Deus vivo. Aí nós vamos ver os católicos tendo a interpretação deles acerca dessa citação. Vamos ver os evangélicos tendo a interpretação deles acerca dessa explicação. Quem está certo? Os católicos dizem: veja, foi sobre Pedro que Cristo edificou sua igreja, sobre o homem Pedro. E aí, para conseguir puxar, vamos dizer, brasa para o assado deles, inventam uma história que não é real e que qualquer historiador vai atestar que não é verídica, dizendo que a igreja basílica de São Pedro foi construída sobre o túmulo de Pedro, para poder dizer então: veja, nós somos a igreja do Deus vivo, porque esse templo está em cima do túmulo de Pedro. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eles dizem: então essa pedra é Pedro, porque o significado de Pedro, pedra. Mas você vai ver pela história que Pedro nunca esteve em Roma, e ele nunca foi sepultado ali. E mais, Deus não iria edificar sua igreja sobre um homem. Aí os evangélicos vêm e dizem: não, não é sobre Pedro, mas sobre a pessoa de Jesus Cristo, que ele edificou sua igreja. Parece mais plausível a resposta, mas ainda não é a resposta correta concernente ao que Cristo falou. Porque quando você lê o contexto do que está passando, você vai ver que Jesus não está se referindo à pessoa, nem à pessoa de Pedro e nem à sua própria pessoa. Mas ele está referindo-se, aí vem a interpretação de texto, até ajuda um português aqui. Ele está falando sobre a revelação que Pedro teve. Porque você vai ver que ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? Ah, dizem que é João Batista, dizem que é Elias, dizem que é um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o contexto do assunto. Jesus disse: bem-aventurado és tu, porque não foi homem, não foi carne e sangue que te revelou. Então o contexto aqui é revelação.
mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, a minha igreja será edificada. Então a igreja do Deus vivo, ela não está edificada sobre um homem, mas sim sobre a revelação de quem é Jesus Cristo. Amém? Somente a igreja do Deus vivo tem a revelação de quem é Jesus Cristo. Não é uma segunda pessoa, não é um Deus menor, não é um Deus maior, mas sabemos que Ele é o único Deus. Amém? Aleluias. Então, parte desse princípio, a igreja, nós estamos aqui para saber qual é a igreja do Deus vivo, ela está edificada sob a revelação de quem é Jesus Cristo. Amém? Então, 5 identificações é o tema. Primeira identificação, são 5 perguntas, e a resposta das 5 perguntas são as 5 identificações dessa igreja verdadeira. Primeiro, o que é igreja? Segundo, quem a constituiu? Terceiro, qual é a mensagem desta igreja? E quarto, como nos tornar membros desta igreja? E quinto, pode ser salvo sem pertencer a esta igreja? A resposta dessas 5 perguntas são a identificação da igreja do Deus vivo. Amém? Então vamos por parte aqui. Primeira identificação. O que é igreja? Igreja não é templo. Igreja não é um local. Igreja não é estatutos. Igreja não é uma organização que o homem fez, que o homem inventou. Mas a palavra igreja significa os chamados para fora. Uma vez eu fui levar um empresário aqui do aeroporto até São Miguel do Oeste, e no caminho começamos a falar sobre Deus, e lá no assunto lá entramos sobre qual é a igreja verdadeira. E eu disse, começa pelo significado da palavra igreja, significa os chamados para fora. Ele disse, espera aí, não seria os chamados para dentro? Falei, não, é os chamados para fora do mundo. Então a palavra igreja significa os chamados para fora. O profeta diz que Israel não era chamado igreja enquanto estava no Egito. Enquanto Israel estava no Egito, eles eram um povo, eram uma nação. Mas quando Israel foi chamado para fora do Egito, eles foram chamados então a igreja de Deus. Quando você é chamado para fora do mundo, você então se torna parte desta igreja, do Deus vivo. Amém? Então o significado da palavra e o primeiro tema, a primeira pergunta, o que é igreja? Igreja significa os chamados para fora. No Antigo Testamento, a igreja era chamada o reino de Deus. O reino de Deus, ou seja, Deus é rei e ele reinava e a igreja era o seu domínio. Então, no Velho Testamento, a igreja era chamada o reino de Deus, aonde esse rei reinava, ele tinha um domínio sobre essa igreja. Já no Novo Testamento, a igreja, veja que ela é chamada o império messiânico, diz o profeta, onde o Messias governa e reina. Onde o Messias governa sem barreiras denominacionais de interpretações dos homens. Você vai observar, irmão, ontem eu falava ali em Xanxerê, que o que Cristo mais atacou nos dias quando ele esteve na terra foi o sistema do homem, a igreja formada pelo homem. Os sermões de Jesus pouco foram endereçados às pessoas no sentido de condenar a atitude das pessoas,
mas sim condenar o sistema do seu dia. Quando você olhava e via os religiosos com toda a aparência que tinham, se vestiam com aquelas roupagens e estavam ali posicionados diante do povo, até o seu mover parecia santo, até seus gestos eram treinados. E ninguém podia apontar o dedo para Anás ou para Caifás ou qualquer um dos sacerdotes e apontar erros e dizer, olha, eu vi ele fazendo isso errado. Eram pessoas santas na aparência. Mas quando Jesus se deparava com eles, o elogio que Jesus tinha para eles era hipócritas. Era sepulcros caiados. Hoje os sepulcros são adornados de mármore, de porcelanato, de cerâmica. Mas naqueles dias eles eram pintados com cal. Aí daí vem a palavra caiados, com cal. Era bonito por fora, um sepulcro bem pintado com cal, bem branco. Mas por dentro, podridão, cheiro fético, imundícia. E era o que estava por trás daquela aparência religiosa daqueles homens, que tentavam se colocar como condutores do povo à igreja certa. Nós podemos te conduzir à verdadeira igreja. Jesus atacou duramente aqueles religiosos. E veja que Jesus não recebeu ataque dos pecadores, que era de se esperar então. Mas ele recebeu ataque e perseguição das igrejas, que se diziam ser igrejas de Deus. Mesmo quando Pilatos, tentando salvar Jesus da morte, ele disse, olha, eu não encontrei mal nenhum nesse homem. E havia um criminoso que era odiado pela nação, chamado Barrabás. E ele pensou, aí está uma forma de eu livrar Jesus da morte. Ele disse, eu vou dar a opção para vocês, entre um ou outro. Jesus ou Barrabás. Se vocês escolher Jesus para ser crucificado, saibam que eu vou libertar Barrabás. Se vocês escolher, então, Barrabás para ser crucificado, eu libero Jesus. Porque eu não vejo mal nenhum neste homem. Leia na sequência e você vai ver que a Bíblia diz, e os sacerdotes induziram ao povo para que pedissem a soltura de Barrabás e a crucificação de Cristo. Aqueles que tinham aparência de piedade, aqueles que diziam ser o caminho para o céu, a igreja do Deus vivo, crucificaram o autor da vida. E quando nós vemos, irmãos, a mensagem que Deus enviou hoje, no tempo do fim, se esta mensagem não viesse condenando o pecado, ou melhor, o pecado sim, mas condenando principalmente os sistemas, ela não seria a mensagem de Deus. Porque outra vez, as religiões em sua aparência têm conduzido e chamado multidões após si. Mas disse o profeta na mensagem a acusação. Ele diz, eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. E ele relaciona e diz, lá atrás, na primeira crucificação, ele foi crucificado na cidade mais santa, pelo povo mais santo. Dali ele recebeu a sua condenação. Jerusalém, a cidade mais santa. E ele diz, hoje ele é crucificado no lugar mais santo outra vez. Qual seria o lugar, entre aspas, mais santo? Os púlpitos, as plataformas, aonde se falam de Deus, e falam e cantam bonito, e apresentam bons sermões. Mas é dali que vem as maiores lanças contra ele, ali que vem os maiores chicotadas contra Cristo, e ele é crucificado pela segunda vez, não pelos pecadores,
mas pelo sistema do homem, o sistema religioso. O que mais manda a igreja, visitantes, vocês que nos visitam, o que mais manda pessoas para o inferno, não é o que você às vezes imagina, o carnaval, as casas de prostituição, e todo tipo de coisa e bebida ali fora. Não, as pessoas que estão lá, elas sabem que estão erradas. E elas em algum momento podem clamar por misericórdia, mas como pode ser ajudado alguém que julga-se ser santo e está sendo uma arma contra Deus? Porque o diabo, irmãos, tomou a Bíblia, colocou debaixo do braço e sai se transfigurando em anjo de luz. Com aparência de piedade, disse a Bíblia, mas negando a eficácia dela. Parece santo, mas nega o poder da palavra para a libertação, o poder da palavra para transformar a vida de um pecador, de uma pecadora. Outra vez estão crucificando a Cristo. Mas há uma igreja, irmãos. Se não houvesse uma igreja verdadeira, Deus já teria destruído esse mundo. E eu creio que é o desejo de todos fazer parte desta igreja, porque somente esses desta igreja serão raptados. Não haverá outra forma de rapto fora da igreja verdadeira, da igreja do Deus vivo. Então veja, nós falando aqui, primeira pergunta, o que é a igreja? Igreja significa os chamados para fora. E nós vemos então que nós estamos vivendo, a igreja do Deus vivo está vivendo em um reino. E temos acesso a esse reino onde o Messias governa. É o império messiânico. Assim como Israel, hoje a igreja de Deus é chamada para fora do sistema organizacional. Por isso Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Apocalipse 18, verso 4 se trata do profeta mensageiro do tempo do fim, da voz do alarido, da voz da mensagem do sétimo anjo, do Elias prometido, que está ecoando por todos os cantos da terra. Eu assistia hoje o culto ali no Canadá, onde o pastor Febroni está, e eles estavam passando ali um relatório, países aonde o trabalho de missão ali do pastor Ed Bisco tem alcançado, e mostrou como a Índia, países que você pensa que nem tem cristão. E lá a foto, irmãos, daqueles irmãos, eles têm o mesmo semblante meu e seu. Não é parecido com o natural daquele país. Você olha ali com a mensagem, imprimindo, distribuindo, e a mensagem indo por todos os cantos, Uganda e todos os cantos que você imagina, e você olhando e vendo como Deus, irmão, no silêncio está trabalhando. No silêncio está chamando os seus eleitos. No silêncio uma noiva está sendo ajuntada em torno da palavra. Amém? Então, a igreja, ela está sendo chamada para fora do pecado, para fora do sistema do homem, para fora da interpretação humana. A verdadeira igreja, ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode se organizar. A palavra organizar, quando citamos aqui, você pode pensar, mas então a igreja é uma coisa desorganizada? Não, no sentido de organizar em torno de ideias de homens. Porque toda denominação, ela surge de uma organização humana, que passa a organizar as coisas segundo o que eles pensam. E ao fazer isso, eles tiram Deus do quadro. Então a igreja, a verdadeira igreja, ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode se organizar.
não pode se denominar. Por isso disse o profeta, a mensagem do tempo do fim não vai se denominar. Alguns chamados que têm o título de ser da mensagem podem se organizarem em torno de uma doutrina, em torno de um sistema, mas a mensagem em si, o corpo místico da noiva, não se organizará, irmãos, em torno de qualquer ideia do homem, por mais bonita e esplêndida que possa ser. Aparentemente, é algo desorganizado aos olhos do homem, mas está tudo dentro do controle de Deus. Amém? Por isso, como vimos esta manhã, só podemos seguir Deus por fé, porque às vezes você não entende certas coisas, mas você por fé diz, é Ele que está liderando. Amém? Cristo, irmãos, então, Ele não pode ser organizado, esse corpo, né? E qualquer organização que tentar, disse o profeta, organizar o reino de Deus está contra o rei. E se torna, então, um anticristo. Então, nunca aceite ideias que venham inovar a mensagem. Colocar as coisas parece mais em ordem. Segundo ideias humanas, o profeta diz, qualquer organização que tentar organizar o reino de Deus está contra o rei e seria um anticristo. Porque este corpo não pode se organizar, segundo a mente humana. Cristo é a cabeça desse corpo. Cristo é a cabeça desse reino messiânico. E não se pode organizar um reino onde Cristo é o cabeça. Amém? Você está acompanhando? Você fica feliz em saber disso, irmãos? Não tem como organizar, porque é Ele. A mensagem é Cristo. A mensagem não é teoria. A mensagem não é doutrinas. A mensagem é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Então, a pessoa, o ser humano sai do mundo e ele entra nesse corpo. E você se torna um membro deste corpo. Um membro desta igreja. Estamos ainda na primeira identificação aqui. O que é a igreja? A igreja é um corpo. A igreja é os chamados para fora. Você é chamado do mundo, tirado do mundo e colocado num corpo. E quando você está nesse corpo, disse o profeta, a noiva e o noivo se tornam um. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Você se torna uma unidade com Cristo, irmãos. Não há como separar. Por isso a Bíblia diz que a noiva tem a mente de Cristo. Você não tem a mente de uma organização. Você não tem a mente de uma denominação. Você tem a mente de Cristo. Você faz parte desse corpo. Onde nesse corpo há um cabeça, e esse cabeça não é um papa, não é um bispo, esse cabeça é Cristo, amém? E não pode organizar esse corpo, não pode denominar esse corpo. Aí está a primeira identificação da igreja do Deus vivo. Ela é, o que é a igreja então? Um corpo. Vocês estão acompanhando? Um corpo, unido pelo um espírito, tendo como cabeça Cristo. Por um espírito, diz a Bíblia, somos unidos a esse corpo. Amém? Jesus nunca organizou sua igreja. A primeira igreja que se organizou foi a igreja católica. Quando eles dizem assim, nós somos a primeira igreja, eles têm razão, no sentido de primeira igreja organizada. Porque a primeira igreja é a igreja do Deus vivo. Ela não tinha nome, ela não tinha liderança humana, ela era um corpo que tinha por cabeça Cristo. Amém? Mas a igreja católica se organizou segundo a ideia do homem, começou a criar uma hierarquia para dominar sobre as pessoas, sobre os leigos. Quando antes não havia pastor sobre pastor, não havia liderança sobre liderança,
todos liderados pelo Espírito Santo, era assim. E eles iniciaram, sabe como, irmãos? Com duas palavras: ancião e bispo. E passaram a discutir que o bispo tinha mais autoridade do que o ancião. E então começaram a disputar o papel de bispo para poder dominar sobre os anciãos, os pastores locais. Quando, na verdade, o profeta diz que tudo é a mesma pessoa. Ancião se refere ao tempo do homem no Senhor. Ele é maduro. Ele não é simplesmente levado por qualquer coisa. E bispo é o ofício deste ancião. Ele é o bispo da igreja, o que supervisiona a igreja. Por exemplo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Pedro não era um pastor? Pedro, tu me amas, apacenta a minha igreja. Mas veja Pedro dizendo, eu presbítero do Senhor. São palavras com o mesmo significado. Mas veja, e ali começou então o bispo, e depois arcebispo, dominando sobre o bispo, cardeal, e foi crescendo até que chegou ao cabeça, o Papa. E se formou então a primeira organização, uma pirâmide, o homem dominando sobre o homem. E com isso, tirar o Espírito Santo fora. Porque denominação, irmãos, nós temos que entender isso, não é só porque tem um nome. Porque às vezes tem pessoas da mensagem que é contra até mesmo colocar ali a voz do pastor. Ah, somos uma denominação, temos um nome. Ou tabernáculo da fé, ou o que seja. Não, denominação não é por ter um nome. Denominação é um espírito. Porque se dá o nome para algo que foi gerado. Então toda denominação, antes de ter um nome, ela foi gerada. Gerada pela ideia do homem. Gerada sob a base da hierarquia, da liderança humana. Do nicolaítismo, que é tirar a autoridade do Espírito Santo e colocar a autoridade do homem. Os irmãos entendem? Então nós sabemos que denominação é um espírito. Perante a lei, nós temos o nosso estatuto, porque senão nós não podemos funcionar. Mas há quem diga que se tiver um estatuto, já é uma denominação. Não, quando se tem o Espírito, aí é uma denominação, porque o Espírito vai colocar liderança de homem, vai então criar estatutos para colocar sobre a igreja, substituindo a palavra por seus estatutos e assim por diante. Mas nós, perante a sociedade, nós temos que dar o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Mas não somos uma denominação porque não temos esse Espírito. O que nos lidera é o Espírito Santo, a mensagem da hora. Amém? Aleluias. Então veja, irmãos, em Apocalipse, eu quero ler aqui, vou procurar me apressar, falando ainda sobre a primeira identificação da igreja do Deus vivo, o que é a igreja. Igreja, então, é um corpo, igreja é os chamados para fora, não é? E Apocalipse fala sobre essa primeira denominação, primeira igreja denominacional, que foi a igreja católica. Você vai ver aqui em Apocalipse, capítulo 17, veja só, falando sobre ela. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Águas significa povos. Uma igreja dominando sobre muitos povos. Apocalipse 17, verso 15, diz assim, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Aí quando você vai a Apocalipse 17, verso 3, voltando,
diz assim: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. A mulher aponta para a igreja, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças, 10 chifres. Quem é essa mulher que estava cheia de nomes de blasfêmia? É a primeira denominação, que dela se gerou muitas outras denominações, e cada denominação é um nome de blasfêmia. Ontem eu estava indo com o Jonatas e passamos assim, eu vi uma igreja que não tem nada de igreja, de aparência, porque muitos pelo menos têm. E o nome, se não me engano, Metanoia, algo assim. Eu disse, que situação chegou? São nomes de marketing, são simplesmente apresentações de clubes. São isso que a Bíblia diz, nomes de blasfêmia, que está sob esta grande prostituta, que se formou essas milhares e milhares de denominações. Cada nome desse é um nome de blasfêmia contra Deus. Não são igrejas de Deus, são nomes de blasfêmias. E por que a mensagem vem e ataca esses sistemas? Porque o profeta diz que cada denominação é um anjo caído. Cada denominação tem um espírito que guia ela. E esse espírito é um demônio, um anjo que caiu. Por isso, nunca aceite alguém chamar a pessoas da mensagem de denominação. Você pode não concordar com alguém, mas lembre-se, denominação são anjos caídos. E você chamar alguém da mensagem de denominação, você pode estar pecando contra o Espírito Santo. Porque pecar contra o Espírito Santo é atribuir algo que é de Deus e dizer que é do diabo. E dizer que a mensagem, ou a tua fé viva, pura, na mensagem do 7º anjo é uma denominação, está dizendo que então você está sendo liderado por anjos caídos. Então veja, e vi, disse João, sob essa grande prostituta, muitos nomes de blasfêmia. Todo tipo de denominação que você imagina são nomes de blasfêmia. Por isso que a mensagem diz, sai dela, povo meu. Para que você venha para onde? Para a igreja do Deus vivo. Que é um corpo. Que é um povo chamado para fora. Amém? Segunda identificação, a primeira já vimos. A igreja, o que é a igreja? Um corpo. O que é a igreja? Os chamados para fora. Um corpo que tem Cristo por cabeça, não um papa, não um bispo. Segunda identificação, quem instituiu então este corpo? Se a igreja é um corpo, quem instituiu? Lucas capítulo 24, nós vamos ler aqui as escrituras, Lucas 24, verso 49, olha só, quem instituiu este corpo? Qual foi o bispo que instituiu? Qual foi o homem que instituiu? Lucas 24, verso 49. Vamos ler um pouquinho antes, verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem instituiu essa igreja, esse corpo? Um poder que veio do alto. Ali no Pentecoste foi instituída a primeira, ou melhor, a verdadeira e única igreja do Deus vivo. Quem instituiu? O Espírito Santo. Não foi nem um homem, não foi nem uma discussão teológica, mas uma experiência.
pelo batismo do Espírito Santo. Vamos ver mais. Quem instituiu? Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Verso 7. Não, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí está a segunda identificação da igreja do Deus vivo. Você já sabe que ela é um corpo formado por muitos membros que tem como cabeça Cristo. Você já sabe que o fundador dela foi uma experiência, o batismo do Espírito Santo. Não foi nenhum homem. Então você vai por eliminatória já, vai eliminando qualquer sistema que não tem essa característica. Efésios capítulo 1, verso 22. Veja só. Efésios capítulo 1, verso 22 ao 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Então, ele é o cabeça. Ele sujeitou tudo debaixo da sua liderança. Ele foi, então, o que instituiu a verdadeira e única igreja, a igreja do Deus vivo. Amém? O reino, ele veio quando o poder caiu do Pentecoste, porque reino é um domínio. Ali então veio esse poder sobre esta igreja. Colossenses capítulo 1, verso 17 e 18 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. A segunda identificação, quem instituiu essa igreja? Ele. Ele tem a preeminência, ele tem o domínio, é ele que manda, irmãos. Não é o homem, não é o concílio, mas é ele, unicamente ele. A palavra, ele tem o poder. Vamos seguir um pouquinho mais. Terceira identificação da igreja do Deus vivo. Qual é então a mensagem desta igreja? O que é que ela deve pregar? Já vimos que o que é a igreja? É um corpo. Quem instituiu? O Espírito Santo. Então o que ela deve pregar? E aí vamos identificando para saber o que ela deve pregar. Lucas 24, 46, vamos ler de novo a palavra de Deus, e você vai vendo como a Escritura ela é bela, ela é perfeita. 46, e disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Então essa igreja, o que ela deve pregar? O arrependimento pelo nome de Jesus Cristo. Não um batismo trino, não um batismo formado pela Igreja Católica no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. O que essa igreja tem que pregar? O arrependimento pelo nome de Jesus Cristo. O que essa igreja tem que pregar? Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Qualquer igreja que não pregar isso, irmãos, não tem característica da igreja do Deus vivo. Qualquer igreja que mudar a doutrina, vamos nos adaptar aos tempos modernos, não tem característica da igreja do Deus vivo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma doutrina que as irmãs devam vestir decentemente, ter cabelos crescidos, não lhes é permitido tosquiar seus cabelos, é a mesma da igreja lá atrás. E a característica da igreja do Deus vivo, irmãos, é Hebreus 13, 8.
pregando a mesma mensagem. Não importa se os tempos são modernos, não importa se as famílias estão modernas, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o mesmo. E o povo que vai ser arrebatado, irmãos, ele não tem 1 milímetro, 1 milésimo de diferença da igreja primitiva. Amém? O que essa igreja deve pregar? Atos capítulo 5, 32. Deus dá do seu Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. A característica da igreja verdadeira é pregar a obediência. Obediência à palavra. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos, coceira, desejo de ouvir a palavra, mas amontoariam doutores que falassem para eles segundo suas concupiscências. Pregadores que estão na televisão, estrelas vamos dizer, de Hollywood hoje, falando macio, encantando multidões, falando num Jesus maravilhoso, que realmente é, mas escondendo a verdade, deixando de pregar, irmãos, o compromisso que a igreja tem para com Deus. Porque sem o Espírito Santo não há salvação, não há arrebatamento. E Deus dá do seu Espírito àqueles que lhe obedecem. O que essa igreja deve pregar? Marcos capítulo 16. Diz que deve ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão aos que crerem. Estava lendo a mensagem, Mombrana disse que ele foi num local fazer uma campanha, e havia um outro pregador fazendo campanha ali. E eles iriam alugar, se eu não me engano, o mesmo local de culto, o mesmo evento, local de evento. E aquele homem chegou e disse: irmão Brana, o senhor está pagando $400 por dia por este local. O senhor não vai reunir ninguém ali com esse evangelho que o senhor prega. Ele disse: seu Brana, quando o senhor vir para cá, venha pregar o evangelho. Porque ele estava se referindo que não deveria pregar cura divina. Mombrana diz: toda vez que eu pregar, se eu não pregar a cura divina, eu não estou pregando o evangelho. Porque o evangelho também é cura divina. Amém? Então o que essa igreja deve pregar? Tudo isso, irmãos. Obediência, santidade, cura, poder, libertação, alegria, paz. Se outros sistemas aí fora, que se chamam igreja, usa alguma parte disso que nós pregamos, isso não invalida, irmão, a verdade. A verdade tem que continuar sendo pregada. Eu creio num Deus que prospera também. Mas se você não aceita isso, a Universal vai usar isso e as pessoas vão prosperar também lá. Porque é um atributo de Deus. Mas a igreja do Deus vivo não prega só isso. A igreja do Deus vivo, ela traz o prato completo, toda a palavra. Amém? A obediência a toda a palavra lhe dá direito, disse o profeta, ao batismo do Espírito Santo. O evangelho é o poder de Deus para desenvolver a obra. Essa é a característica da igreja, é pregar toda a palavra, para que a obra se desenvolva. O profeta conta aquela experiência, que ele foi ali na casa do irmão, o irmão chamou ele no quintal, e lhe mostrou uma árvore cítrica, onde havia, se não me falha a memória, 9 tipos de frutos. Havia toranjas, morgotas, tangerina, limão, e muitas frutas cítricas. E estava muito lindo, estava todos os galhos carregados, um galho com toranja, outro com morgota, outro com pocã, e outro com limão, e outro com laranja, e assim por diante. Mas o pé em si era de laranja, laranjeira. E o profeta olhou e disse, daí o homem disse: eu enxertei, irmão Brana, todos esses tipos de frutas aqui.
Eu enxertei o limão, a toranja, a morgota, a pocã, eu enxertei tudo aqui. Aí o profeta olhou, claro que ele sabia, mas ele era observador, ele fazia as perguntas para tirar o seu sermão. Ele disse: irmão, então quer dizer que depois que o senhor colher toda essa safra, o ano que vem, aí vai produzir só laranjas aqui. Ele disse: não, irmão Brana, o galho de limão sempre vai produzir limão. Mas tem uma coisa, se brotar um broto do tronco, vai produzir laranjas. Aí o irmão Brana glorificou e disse: é isso. A Assembleia, a Batista, a Metodista, vieram e se enxertaram em Cristo. Só que o Batista produz sempre um batistazinho. E assim o católico vai produzir um pequeno católico. E cada um vai produzir segundo a sua natureza, a sua origem. Mas quando alguém é nascido no corpo de Cristo, aí produzirá a fé de um cristão. Amém? Aí produzirá, não vai produzir limão, vai produzir laranja. Amém? E você tem que nascer nesse reino, nessa igreja do Deus vivo. Então a quarta identificação, qual é a mensagem que esta igreja tem que pregar? Tudo isso que citei e muito mais poderíamos citar aqui. Jesus, ele nunca organizou. As organizações é que se organizaram e produzem esse tipo de frutos, frutos diferentes. Quarta identificação, como nos tornamos membro dela? Você já viu que a primeira identificação, o que é a igreja é um corpo, que tem Cristo por cabeça. Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é a segunda identificação, quem é que fundou ela? O Espírito Santo. A terceira, então, o que é que ela deve pregar? Tudo isso que nós citamos. E a quarta identificação dessa igreja, como posso fazer para me unir a ela? Será que pode se unir a essa igreja? Não tem como se unir. É como disse o irmão, tem que nascer nela. Você pode se unir a qualquer sistema chamado igreja. Dá o nome, se escreve num livro, faz algum ritual e você se une. Mas nessa igreja, que é um corpo, você só pode nascer nela. Você nunca se uniu à sua família. Eu nunca me uni aos Borges, eu nasci um Borges. Você nunca se uniu à igreja do Deus vivo. Você ou nasceu nela, ou ainda você não faz parte dela. João capítulo 3, você vai ver, Nicodemos foi lá falar com Jesus, tentando ver se podia se unir, porque se unir, é possível se unir até mais do que uma. Tem pessoas que estão vinculadas a essa, vinculadas àquela. E o Nicodemos, ele tinha se unido a um sistema religioso e também queria ter uma partezinha com a igreja do Deus vivo. E ele chegou lá para se unir. E o que Jesus disse para ele, vocês lembram? São João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer. Porque pelo primeiro nascimento viemos vinculado ao pecado. Mas para nascer precisa morrer para o mundo. Deus não aceita. A Bíblia diz que uma mulher, tendo um marido vivo, se ela for de outro marido, ela é adúltera, e ele também.
Por isso também Cristo não aceita alguém que ainda tenha o primeiro marido vivo, que ainda tenha a natureza velha ainda dominando sobre ele. Ele tem que morrer para si mesmo, ele tem que morrer para a sua natureza, para poder nascer em um corpo, nesse corpo, nessa igreja do Deus vivo, nesse corpo místico, onde há pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações, mas aonde há somente um cabeça, Cristo. Você tem que nascer ali, você não pode se unir. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, olha o que diz a palavra de Deus. Verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Como que eu entro nesse corpo então? Por um Espírito. Batizados nesse corpo. Quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Por isso eu disse, você vê os irmãos de qualquer parte do mundo, eles têm o mesmo semblante, eles têm o mesmo princípio, porque todos foram ligados a esse corpo por um Espírito, pela mesma experiência, irmãos. Aí, irmãos, é onde não podemos aceitar um irmão da mensagem perseguir outro irmão. Não há dois Espíritos Santo. Como pode o Espírito Santo que está em mim atacar o Espírito Santo que está em você? Há um só Espírito Santo. Por isso a noiva tem um só sentimento. E enquanto a noiva, a igreja do Deus vivo, não chegar a esse nível, não haverá arrebatamento. Muitos estão atrasando a vinda de Cristo, irmãos, porque eles estão com sentimentos torcidos, errados, mágoas, ressentimentos. Você não consegue olhar para o seu irmão, que leva o mesmo nome de Cristo, que foi batizado no mesmo batismo, que toma da mesma ceia. Como você pode pensar em rapto desta maneira? Mas o eu, o orgulho próprio fala mais alto. Sinal de que ainda não está ligado a esse corpo. Porque por um Espírito sois ligados. E se o Espírito de Cristo habita em vós, as obras serão as mesmas. Quando o nosso profeta, irmãos, medite nisso, ele esteve ali além da cortina do templo, e ele viu aquelas pessoas, e ele me viu, ele te viu, porque ele viu uma visão, a visão da noiva ali do outro lado. Ele viu aquelas pessoas tão lindas, tão alegres, tão felizes. E ele disse que ele olhou ali e ele percebeu que não podia entrar ali nada que não fosse o mais puro do amor divino. O amor divino não é o amor humano. O amor divino é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que não julga. Quando o irmão Branham estava naquele bar e viu aquela mulher bebendo, aquela mulher toda pintada, aquela mulher com dois homens ali, podia ser sua avó pela idade, ele, enojado daquilo, disse: Deus, como o Senhor aguenta e suporta uma coisa dessa? Por que o Senhor não varre essa imundícia da terra? Será que minha filha Rebeca vai ter que crescer para ver essas coisas? Uma atitude de julgamento. Mas Deus o chamou de um lado e lhe mostrou que ele, William Branham, estava ali, porque havia um sangue que falava por ele. E que o mesmo sangue que falava por ele, falava por ela. E o profeta se humilhou, se arrependeu, pediu perdão para aquela mulher. Esse é o amor divino que te leva a voltar atrás se você erra. Não se cobrir de razão, mas você se identifica.
Você ama, você perdoa, você suspira pela noiva. Você não tem uma oração egoísta, uma oração só por si mesmo. Você está dentro do barco, mas com a mão pelo lado de fora, sempre ajudando alguém, sempre ajudando alguém. E eu vi ali hoje pela manhã, como disse, os testemunhos e testemunhos ali, de tantos, Uganda, eu esqueço os países, Índia, e tantos lugares. E eu pensando, ali está uma igreja, irmãos. Não é o pastor Ed Biscoe que faz isso. Sozinho nunca poderia fazer. E quando olhamos para nós, um povo simples aqui, e vemos também, pela graça de Deus, país inteiro hoje evangelizado, como Moçambique, Angola. E vemos que teve alguém daqui que foi. Mas disse Paulo, como pregarão se não há quem envie? Houve pessoas que sentiram o amor divino para enviar, para apoiar. E eu creio, irmãos, que isso tem que estar cada dia mais forte em nós. Porque se não cuidamos, a gente já passa a achar que já fez o suficiente, irmãos. Tudo que temos, irmãos, é emprestado, é Deus que te deu. Não é teu, o carro não é teu, a casa não é sua. É tudo Deus, irmãos, que nos emprestou para viver aqui. Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é dono de todas as coisas. Permita ser uma bênção para a obra. Porque quando você está nesse corpo, irmãos, batizado por esse Espírito, você age, irmãos, segundo a natureza desse Espírito. E há uma união invisível da noiva em toda a face da terra. E o que nos une é algo único, a natureza de Cristo. Amém? Gálatas capítulo 3, sobre como nos tornar membro dessa igreja. Gálatas 3, 26 e 28, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a justiça. Como se unir? Não há como, só podemos nascer através desse Espírito. Vocês estão captando a identificação da igreja? Você já está se identificando nessa igreja? Você está vendo que esse é o teu espírito, esse é o sentimento que há em você? E se alguém vê que a tua identificação não bate, você pode, nesta noite, pedir a Deus, Senhor, não pedir, me ajuda a me unir, mas Senhor, eu quero nascer nessa igreja. Eu quero nascer nesse corpo. Amém? Então vamos para o final aqui, a quinta identificação. Podemos chegar ao céu fora desta igreja? Será que há condição de chegar ao céu fora dessa igreja? Recapitulando, primeira identificação, o que é a igreja? A igreja é os chamados para fora, é um corpo. Quem constituiu essa igreja? O Espírito Santo no Pentecoste, não a liderança de um homem. Qual a mensagem que essa igreja tem que pregar? Tudo isso que citamos e muito mais. A velha palavra, os velhos ensinamentos. Quarto, como nos tornar membro dessa igreja? Não há como se unir ali. Só podemos nos tornar membro nascendo nela. E a quinta identificação, podemos chegar ao céu sem ser membro desta igreja? O que vocês acham? Não, não há como. Porque só vai chegar lá aquele que tem o sinal.
E o sinal é o Espírito Santo que te faz nascer nessa igreja. Você só pode chegar ao céu se você nascer, diz a Bíblia, da água e do Espírito. Não, senão não verá o reino de Deus. E se você nasceu da água e do Espírito, então você entrou, você faz parte, você é um membro desta igreja. Você não pode ir para o céu sem que seja membro. Quem que vai subir ao céu? É um corpo. Não é um amontoado de ideias, como pessoas que dizem, quando Cristo vier, vai subir um pouco de cada igreja. Não, irmãos, vai subir um corpo, uma noiva. E essa noiva, ela é composta de muitos membros. E esses membros foram chamados de todo lado, de todo o sistema do homem. Foram chamados pela palavra, pelo sai dela, povo meu, para se unir com a palavra, tomando um compromisso pela palavra. Isso é a mensagem que nós cremos. Essa é a mensagem do sétimo anjo. Não é uma teoria, irmãos, não é um grupo. Não, a mensagem é Cristo. E Cristo é essa igreja. Cristo é o cabeça dessa igreja. E o corpo é esse povo místico, todas as raças, tribos e nações. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Sobre o solo musical, feche seus olhos. Nesse momento. Há alguém aqui entre nós, eu não creio nunca que a palavra de Deus venha sem um objetivo. E Deus desejou nos falar isso essa noite. Então Ele tem um propósito diante do que foi falado. A palavra é uma semente que é semeada. Há alguém entre nós que ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus? A terceira identificação da igreja, o que é que ela deve pregar? Pregar o arrependimento em seu nome. Quem sabe você foi batizado com algumas gotas d'água na cabeça, invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas lembre-se, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. E a Bíblia diz que devemos receber o nome do Senhor no nosso batismo. E Pedro diz que o nome é Senhor Jesus Cristo. Há alguém que quer fazer parte desta igreja do Deus vivo? Levanta a sua mão se você quer aceitar Jesus como seu Salvador. Mesmo você que nasceu num lar cristão, você ainda não tomou tua decisão. Você não pode fazer parte da igreja só porque seus pais são parte desta igreja. Precisa uma decisão individual. Alguém que gostaria de levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador? Algum visitante? Nós não estamos lhe apresentando placa de igreja. A igreja do Deus vivo tem essas identificações. Eu não vou insistir, mas se alguém, a palavra tocou em você, não é a minha insistência que vai te levar a dar um passo para Jesus. E dentre vocês, irmãos, irmãs, você já é batizado em nome de Jesus, mas quando você ouvia sobre as identificações, você percebeu que algumas coisas ainda você não se identifica, ainda não sabe perdoar, você não gostaria de levantar a mão, você ainda
crê que o velho homem fala mais alto na sua vida, aquela velha natureza. E você ouviu, não há como subir sem ser parte desta igreja. E não há como ser parte desta igreja sem nascer de novo. Seja sincero, você crê que precisa nascer de novo? Levante sua mão. Há mãos que se levantam. Deus vê a sinceridade do seu coração. Mantenha sua mão levantada e faça a sua confissão perante Deus. Diga a Ele nesta hora: Senhor, eu não quero somente ser um membro de igreja. Eu quero ser um membro do corpo de Cristo. Eu quero ter parte nesse corpo. Precioso Deus, Tua palavra foi pregada, Pai. Ela tem um objetivo e um curso. Eu percebi muitas pessoas com as suas mãos levantadas. Elas reconhecem que precisam avançar um pouco mais. Se identificar com todas as identificações da Igreja do Deus vivo. Pai, toma essas mãos que humildemente levantaram a Ti. Segura bem nelas, Pai, e os leva para dentro desse corpo. Mata esta velha natureza. Mata, Senhor, essa birra, essa mágoa. Faça nascer um novo homem, uma nova mulher. Pai, eu creio que essa é, Pai, a missão da Tua igreja na terra, levar pessoas ao novo nascimento. É a missão da Tua palavra, Pai. E eu oro com tudo que há em mim por essas vidas. Que o Senhor os ajude, Pai. Como bom pastor, conduza as ovelhas. Toma nos Teus braços, Pai, essas vidas. E os conduza, Pai, ao centro do Evangelho. Ao centro da experiência vivida e experimentada contigo, Pai. Tira toda dúvida. O Senhor não habita na dúvida. O Senhor não habita no medo, Pai. Todo medo de não poder ser parte desse corpo. Toda dúvida, Senhor, vem de Satanás. Tu os chamaste para vencer, Pai. E nada os impedirá. Porque o Senhor disse: eu não lançarei fora nenhum daqueles que a mim vierem. Você que levantou sua mão, individualmente a você, Deus está falando. Ele tem aceitado esse teu desejo de vencer a si mesmo. Ele tem segurado agora em sua mão. E Ele vai te conduzir. Somente permita Ele, deixa Ele conduzir a sua vida. Creia nisso. Pai, sela isso, Pai, nesta igreja. Leva essas vidas a um passo mais, hoje. Amanhã outro passo. Amanhã outro passo. Até todos estar, Pai, neste corpo, batizado por um Espírito, selados para o arrebatamento. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma e sela esta palavra nos corações individuais de cada um. E por aqueles que pela internet nos acompanham, da mesma forma os abençoe, Pai, e sela a Tua palavra na vida deles agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Aleluias. Você é feliz por ter sido chamado para esse corpo? Medite nisso, irmão. Olhe para você.
Olha para os teus amigos, colegas, parentes, que eles olham tão estranhamente para a tua fé. Que privilégio você tem. Que privilégio, irmã, você tem. Por isso, Deus não quer ver teu rosto triste. Você não tem razão para ser triste. Você é herdeiro, é herdeira. Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Somos parte de um reino. Amém? Louvado seja Deus. Medite nisso e agradeça todos os dias da tua vida pelo que Deus tem feito por você. Amém? Vamos nesse momento orar pelos pedidos de oração. Irmã Nilza Machado pede por Everton, que vai passar por cirurgia pós-queda e teve diversas fraturas. Ruth Santiago pede oração pelo matrimônio, por livramento e restauração de sua família. Rudimar Mafro pede por sua esposa que está grávida, pela saúde de sua irmã Diva e de seu tio João e por toda a sua família. Isaura Carmo pede por sua família e sua aposentadoria. Ediane Moreira pede por sua família. Marlene Contiero pede por causa na justiça retida há 7 anos. Sara Costa Silva pede por si e sua família. Carla pede por sua saúde, por seu esposo João e sua filha Amanda. Marciana, oração pela vida espiritual de Paulo e Francisco. Valdecir de Paula pede em seu favor. Leonel Sobral por porta de emprego. Suana Ferreira pede por si seus filhos e netos. Irmã Denise pede por Silene Bauer, que irá fazer amanhã a cirurgia do coração. Ediane Moreira pede por sua família. Isa Cristina pede por sua cunhada, que passará por cirurgia amanhã. Cristiano Marques pede por si. Leila pede por sua sobrinha Raquel. Marcelo Silveira pede por Maria Siná. Sara Elizabeth, Aurinha, Cecília e por si. Antoninha Santos pede por saúde, libertação e conversão dos netos. Lucas, Manuela e por si. Luciana pede por si e sua família. Gisele pede por sua família. Cauê Lacerda pede por sua libertação e de Jânio Henrique. Gilza Coutinho pede por seus negócios e os negócios de seu esposo, e Maria Lourenço pede por sua família. Nós vamos orar. Há mais alguém que tem um pedido por você ou por alguém? Levante sua mão. Também eu recebi um pedido de alguém, não sei quem é, pedindo por Ana Paula, que tem problemas bipolar. Nós cremos num Deus que liberta de qualquer situação. Levante suas mãos e vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, agradecemos ao Senhor por ouvir nossas orações. Foi lido aqui os pedidos, Pai. Diversidade, pedindo por família, por trabalho, por negócio na justiça. Ó Deus, por espíritos bipolar, por problemas no matrimônio. Pai, pessoas que vão passar por cirurgias. Deus, colocamos tudo isso em Tuas mãos. E repreendemos o diabo e a enfermidade, todo o mal, todo espírito, Satanás, saia dessas vidas. Demônio de espírito bipolar, nós te repreendemos, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde quer que esteja atuando, teu poder agora é desfeito pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, unja a mão dos médicos na cirurgia, abençoe essas vidas e abençoe a igreja, abençoe o dia de amanhã, os seus negócios, suas decisões, suas viagens. Livra-nos de todo o mal e livra-nos de pecar, Pai. Livra-nos de cair em transgressões. Seja com teu povo, tua noiva, tua igreja, pois pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
Também saudamos a nossos irmãos de Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Natal, Dom Aquino, Sarandi, Blumenau, Brasília, Itu, São João Batista, Diadema, Caputira, Minas Gerais, Guatambu, São Miguel do Oeste, São Miguel do Arcanjo, Itajubá, Pato Branco, Rodeio, Bom Jesus do Sul, Brusque, São José, Florianópolis, Xanxerê, São Rafael, Argentina, Fortaleza, Alvorada, Itapema, Primavera do Leste, Curitiba, Trindade do Sul, Bélgica, Namíbia, Foz do Iguaçu, Casa Branca, São Paulo, Vitória, Virgínia, Estados Unidos e Piratini. Deus abençoe a todos os nossos preciosos irmãos e conceda a todos uma semana abençoada no nome de Jesus. Vamos mais uma vez orar a Deus. Pai Santo, rogamos agora que nos despeça na tua paz. Leva teus filhos para casa, Pai. Dá um bom sono para a igreja. Guia os passos de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Que Deus os abençoe. E aqueles que desejarem assistir agora à noite, o pastor Febroni vai estar apresentando lá o trabalho do Crentes da Bíblia, que ele foi para agradecer o Moed Bispo pelo apoio que tivemos no início, e por certo estará pregando também. No horário nosso aqui, eu creio que 10h30 da noite começa o culto. Você pode assistir todo o culto ali, você pode clicar ali, no caso não tem tradução para o português, mas tem no espanhol. Então é traduzido simultaneamente para espanhol, para o chinês, para outras línguas que eu vi ali. E nós um pouquinho do espanhol entendemos, até os hinos são traduzidos. Às 9 horas? Eu sabia que era 10h30, mas vão olhando lá, a hora que começou, né? E assim, Deus abençoe. No site do pastor Ed Bisco, como é que é o nome do site? Bible Believe. Bible Way, né? Põe lá Ed Bisco lá que já puxa. Foi o que eu fiz hoje de manhã. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo e uma boa noite a todos. Uma boa semana no nome de Jesus. Quero ser fiel